Olá, pessoal, graça e paz. Sejam todos bem-vindos a mais um Pode Crer. Irei deixar para você, como todas as vezes eu deixo, um versículo da palavra do Senhor para que você venha meditar, certo? Hoje irei deixar em Salmos, no capítulo 116, e o versículo 12, que diz assim: Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Reflita e medite na palavra do Senhor noite e dia. Amém? Olá, gente, graça e paz mais uma vez. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Pode Crer. Hoje nós iremos abordar um assunto muito importante. Nós estamos no mês de novembro e é um mês importante demais. É o mês de prevenção ao câncer de próstata. E para isso, nós convidamos o doutor Davi Ferraz. Ele é fisioterapeuta, não é isso, Davi? E Isso. especialista em coluna. Ele vai falar um pouco para alertar os homens, a encorajar os homens a se cuidar. Não é isso, Davi? Davi, boa noite. Tudo bem? Muito Seja obrigado pelo bem-vindo ao convite. nosso Pode Crer. Muito obrigado. E eu quero que você se apresente, fale um pouco de você como profissional, e aí você pode falar um pouquinho para a gente sobre esse assunto tão importante, né, que é a prevenção do câncer de próstata, que tem levado muitas pessoas a óbito, né, por não, e muitas das vezes por não se cuidar, né? O homem tem esse preconceito, não é isso? Isso Essa mesmo. dificuldade de procurar médicos, né, a prevenção. Fique à vontade. Certo. Então, Cris, eu me formei em fisioterapia em 2013. Sim, Logo me vi como todo estudante que termina ali a sua faculdade, o que que eu vou fazer da vida? perdido. Perdido. Passei uns 5 anos me dedicando bastante à profissão na parte de clínica geral Sim, e vi que a necessidade de você tratar alguém com uma eficiência e velocidade dentro da área de coluna, principalmente a hérnia de disco, sim. a gente ficava muito empatado ali, empacado com 20, 30, 40 sessões de fisioterapia e muitas vezes o paciente voltava todo do mesmo jeito. Sim. Isso me incomodou muito. Uhum. E daí eu resolvi buscar especializações para que eu fizesse uma diferença de fato na vida das pessoas. Maravilha. E nesse longo aí de 2016, para ser mais exato, consegui ir, né, me formei em RPG, depois Pilates, depois em quiropraxia, agulhamento a seco, e a gente continua estudando para que esse trabalho seja cada vez melhor. Juntando tudo isso, eu fiz um protocolo próprio, né, no qual eu e um colega reumatologista apelidamos de protocolo TDC, que é Protocolo de Hum, Tratamento de Dor Crônica. A sim. gente consegue tratar a maioria das dores com 7, 5 sessões, Maravilha. né? Quando é um caso muito grave, realmente, de uma hérnia extrusa que está fazendo compressão ali na raiz neural e está provocando sensibilidades na perna, como uma dormência, como uma dor intermitente muito forte, Sim, aí a gente precisa de mais sessões, é claro. sim, Mas a grande maioria das dores, né, elas não têm relação direta com sim. uma hérnia de disco. Entendi. Ô, Davi, em relação aos seus pacientes que você atende, a quantidade tem sido mais de homens, mulheres, ou tem alguma faixa etária de idade que a quantidade é maior? Sim, claro. Os meus pacientes, hoje em dia, eu creio que 80% seja mulher, Sim. né? E a mulher, ela se cuida muito mais. Uhum. Mas eu creio que seja também devido ao estresse que a mulher sofre mais. Acho que o homem talvez seja um pouco mais resistente ao estresse, ou ele seja um pouco mais resistente também a procurar tratamento. Normalmente, quando a Sim, gente vou atender ali um homem, ele já chega numa condição bem exacerbada de dor sim. mesmo. Não é uma dor de dengue, é uma dor Que não está de mais não está mais suportando. sendo suportável para aquele paciente. Sim.
Porque, de fato, o homem ele É, tem essa dificuldade, né, tem muita em procurar dificuldade. o médico. E falando nisso, né, onde a gente vai entrar um pouco, né, falando sobre o Novembro Azul, essa campanha que faz para chamar atenção, não que o homem tenha que se cuidar somente, procurar o médico, somente no mês de novembro, mas é um mês que foi escolhido para chamar atenção, né, isso para que Uhum, os homens procurem o médico, não somente procurar o médico no mês de novembro, né, procurar fazer exames no mês de novembro, mas é um mês que chama a atenção para que o homem venha se cuidar, né? E é muito importante, né, Davi, essa prevenção, os exames preventivos, não é isso? Você tem como falar um pouco sobre essa dificuldade, você como homem, de procurar um médico, né, o urologista principalmente, que tem esse preconceito muito grande, né, o homem de procurar, porque eu sempre falo assim, a mulher pelo menos uma vez ao ano, ela vai ao ginecologista, ela faz, né, os exames preventivos e né, a transvaginal tranquilamente, mas o homem ele tem essa dificuldade, né, muito grande, né, de verdade. procurar um urologista para estar se cuidando mais. E é necessário isso, né, Davi? Sim, se faz muito necessário, porque eu acho que devido a um fator, principalmente o cultural, né, eh, desenvolveu também ali uma coisa que o homem não adoece, o homem é muito forte o tempo todo, Uhum. né? E não é bem assim. Então, o INCA, ele estima que cerca de 70 mil casos de câncer de próstata surgirão só no Brasil nos Sim, próximos, aliás, a cada ano, sim, né? Então é uma quantidade muito muito grande, grande. é muito grande. E aí a gente tem um fator interessante como, né? E nos Estados Unidos, eu não sei isso é no Brasil exatamente, mas nos Estados Unidos uma relação de cada dois homens, né? De 2 para 1, essa porcentagem é maior entre afrodescendentes, Sim. né? Isso Hum, o câncer de próstata ele acontece mais no afrodescendente do que no homem puro branco. entendi. Mas eu Hum, vejo assim também. Com a clínica, eu tenho notado, e nós temos notado o seguinte, que os homens eles têm se cuidado mais. Esse preconceito ele tem diminuído, quebrado, é. né? Todos os anos ele tem reduzido, Sim, né? E aí a gente vê cada vez mais homens se cuidando, que né? bom. O ideal que se faça ali o exame do PSA, que é um exame de sangue super simples de fazer, Sim. a partir dos 40 anos, 45 anos, Uhum, né? Caso você tenha algum familiar, um pai ou um irmão que desenvolveu o câncer, uhum, tá? Mas a incidência maior de câncer é a partir dos 60 anos. Então se entendi. torna obrigatório também esse rastreio uma vez ao ano Uhum, a partir dos 50 anos. entendi. Tá? Acredito também que essa ida, né, essa diminuída, né, do homem, dessa resistência, é devido também às informações, né, Davi, que tem chegado a eles. Hoje se vê nas unidades de saúde, todo mês de novembro, faz-se palestras, aí tem as salas de espera nas unidades de saúde, sempre falando sobre a importância da prevenção, né, de estar se cuidando, de estar fazendo os exames preventivos. E assim, e hoje também o acesso à saúde hoje tem sido muito, muito melhor, né, do que há tempos atrás. Até mesmo uma informação mais clara, Sim, né? Porque, por exemplo, antes, há um tempo atrás, a gente tinha até vergonha de citar, de falar sobre o exame, né? Que tanto fala sobre o exame de toque, né? Que chama? é. Então, então hoje as pessoas já falam com mais clareza, já ouvem com mais, não com tanta resistência. Outro fator que eu acho muito interessante, participei de algumas palestras junto com a minha equipe, e houve-se uma preocupação muito grande sobre não somente o câncer de próstata, mas também o câncer no pênis. E aí, né, houve um momento onde estávamos fazendo palestras até mesmo na orientação da higiene, porque na época foi se descobrindo que a falta de higiene estava levando uma quantidade maior de pessoas a terem, né, o câncer no pênis. E aí se perguntava, mas como é que eu devo me prevenir e tal, fazer? Era até mesmo na questão da limpeza, não que a pessoa não tomava banho, mas a questão do lavar direito.
E às vezes a gente tem vergonha de falar, né, sobre o assunto. E principalmente quando se trata de pessoas da zona rural, são mais assim, né, tímidos. E houve palestras que a gente foi ter que a gente também perder a vergonha para explicar para o homem da necessidade de lavar direito, né? Ah, mas como é que faz isso? Meu Deus, numa criança, como é que pega uma criança, né, e lava né, o pipio da criança, abre o prepúcio. Então a gente ensinava isso para eles, para que não houvesse essa resistência deles, tanto de ouvir como procurar, porque houve casos, né, naquela época onde muitos homens estavam tendo problemas, né, na sua genitália e não procurava por vergonha. A mulher, ela é mais tranquila a isso, né? Quando ela sente algum desconforto nas suas partes íntimas, ela já procura. Já o homem não. Para ele é como se estivesse perdendo a sua masculinidade, né? É. E ainda mais falando, explicando para ele que como é que lava a parte íntima. Então, assim, às vezes até os profissionais ficam com um pouco de resistência, né? Mas vendo isso, vendo essas informações que hoje, não só nas unidades de saúde, como na televisão, né, hoje nas redes sociais, acredito que isso tem ajudado muito a encorajar os homens a procurar, não é isso, Davi? Eu acho que não só a informação, mas eu Sim, acho que quando acontece de longe, ouviu falar que está tendo um caso de câncer. Mas e quando acontece, às vezes, com o pai dele, é com verdade. o familiar dele, a opinião dele sobre ir ao urologista, que é o médico indicado para esses casos, Sim, muda, verdade. né? As mulheres, normalmente, elas têm essa facilidade de ir no ginecologista porque a mãe já leva as suas É, filhas desde nova, né? verdade. Às vezes com 12 ou até antes, já começa a levar ao ginecologista. Então isso é Sim, muito mais fácil, né? Já para o homem, você não vai ver o pai levando o filho no urologista, né? urologista. Muito difícil você ver algum caso desse tipo. Eu mesmo presencio, acho que raramente talvez dois eu já vi, Sim, né? Na clínica, como sim, proprietário de clínica, né? entendo. Então, já ao contrário, não. Da Então, assim, mulher, né? precisamos tentar quebrar o máximo possível Verdade. disso, né? Então, assim, essas campanhas, principalmente no Novembro Azul, que foi criada, isso ajuda demais. É tanto que a gente tem ouvido falar mais disso, do Novembro Sim, Azul. Né? Há 15 anos atrás só se ouvia falar de campanhas para as mulheres, né? verdade. E para os homens quase não existia. Então, é importante fazer esse rastreio, principalmente ali por volta dos 40, 50 anos, porque Sim, costumo dizer que é muito mais fácil você cuidar no início. Eu falo por experiência sim, própria, né? Você cuidar no iniciozinho, porque se você apresenta sintomas como redução do jato, da força da urina, uma perca de ereção, talvez ali vai aparecer alguma coisinha desse tipo. Sangue na urina, isso já é o suficiente para você buscar um urologista o mais rápido possível, tá? interessante. E aí, quando indo ao urologista, ele vai realizar, né, alguns exames Sim, e, como você falou, descobrindo que tem algum problema, né? é, não há assim. Não que a gente não vá ficar preocupado, mas quando já tem, por exemplo, está urinando sangue, já é algo de se preocupar, sim. né? Mas não entrar em desespero. Procura o urologista. Se for diagnosticado né, com câncer, como você falou, sendo precocemente o A tratamento, chance de a cura é chance de cura, altíssima, né? né? Muito grande. O exame mais indicado, né, sempre será o PSA. Sim, O paciente pode fazer o exame, pode chegar no laboratório, quero fazer um PSA. A sim. técnica vai instruir de como ele tem que fazer, Sim. né? Ele pega esse exame e já leva para o urologista já com esse resultado. Chega lá, se tiver Maravilha. alguma alteração, o urologista vai solicitar uma ultrassonografia, uma tomografia, uma ressonância, para daí depois talvez fazer uma biópsia e ver se tem algo mais grave ali, né? Entendi. Mas isso vai depender da queixa. Dá para se tratar o câncer de próstata com as medicações. A gente tem Maravilha. pacientes que ele tem esse acompanhamento. Muitas vezes o paciente opera por não mexer, opta por não mexer naquilo, né? Sim. Junto com o seu médico, é claro, Uhum.
né? Os dois ali conversando, vai ver o que será melhor para aquele paciente naquele momento. Que Né? Porque esse maravilha. paciente ele pode ter algumas comorbidades relacionadas a outras doenças e talvez Sim, se mexer naquilo ali, vai trazer outras né? complicações. Isso, claro que se Ah, confirmando um câncer, sim, né? E aí talvez não seja tão interessante estar mexendo naquele câncer. Então, assim, se realmente é um câncer, tenta fazer uma consulta com outro colega urologista para ver se as opiniões batem, né? sim. Uma outra segunda Uma opinião, segunda né? opinião. Muito bom. E assim, vale a pena ressaltar que depois Davi vai falar um pouco sobre a clínica dele, da facilidade que hoje nós estamos tendo em relação à saúde pública, né, que dá uma atenção muito grande a esse problema, né, aos homens. Então, você que está nos assistindo, procura o seu agente de saúde. Se você ainda não procurou esse ano fazer os seus exames de rotina, peça a ele para te orientar. Vá até a tua unidade de saúde, procura fazer esses exames. Se porventura deu alguma alteração, porque assim, existe também aqueles que fazem os exames e não levam para o médico olhar o resultado, né? Uhum. Então leve até o médico, se deu alguma alteração, o médico, né, lá da tua unidade vai te encaminhar a outros exames, aos especialistas. Se porventura constatar que estiver com câncer, vai ter o tratamento o quanto antes melhor. Não deixa para o ano que vem, porque o câncer, ele de um dia para o outro já é muito tempo. Então procura, não tenha medo. Procura a família, senta com a família, não esconda se você estiver tendo algum sintoma desses que Davi citou. E a partir daí, se precisar do tratamento, o SUS cobre todo o tratamento. Então, é muito melhor você dar início ao tratamento quando ainda está em início, do que passar do tempo e depois não dá mais jeito, como a Não gente já tem viu mais muitos como casos, né? tratar. Porque aí já fica difícil, né? Então, esse é o conselho que a gente deixa para você, esse alerta, né? E não tenha vergonha, inclusive em casa, de estar orientando os filhos, porque vai chegar também a vez do filho, principalmente quando há casos na família, né, Davi? Isso. Pessoas que já tiveram alguém com câncer de próstata, a chance é maior de ter, né? Isso. Então, Inclusive, a gente fala sempre, orienta o paciente sempre que pode, né, fazer o seguinte. Às vezes é difícil de marcar uma consulta com o urologista no SUS, sim, né? verdade. A A, fila é muito a grande. fila é grande, tem Isso, ali, às vezes, uma dificuldade de deslocamento, sim, por vários problemas não conseguem. Mas, a gente fala, adianta seus exames, né? Uma isso. consulta com o urologista, faz todos os seus exames. Se você tiver, né, com um diagnóstico fechado, um Bem interessante essa câncer, informação sua. você já Uhum. parte direto para a fila. Isso, Né? exatamente. Que Você aí, economiza muito tempo, muito talvez até tempo. a sua vida de fato, Sim, é né? verdade. Porque a fila é muito grande, Uhum. infelizmente, né, do SUS. Então, descobriu e precisa, né, de uma consulta com o urologista e tem que ser para ontem, procura uma clínica, procura fazer os seus exames o quanto antes, porque se constatar e tiver que fazer um tratamento, o próprio médico já encaminha, não é isso, Davi? Já Para o encaminha. SUS, É, para dar continuidade ao tratamento, ou é. início, no Sem- caso, do tratamento, né? sim, isso. Ele já te Sempre orienta em tudo. fazemos essa orientação na clínica. Normalmente o paciente, Sim, o tratamento de câncer ele é um tratamento caro. Então o sim, médico, por mais que você esteja no sistema sim, privado, ele vai te orientar a buscar o tratamento no SUS, sim, né? Grande claro, maioria faz seus tratamentos no SUS e quem tem o plano faz pelo plano. pelo plano. É. E aí a dica que você deu, que é muito importante, que muitas pessoas fazem dessa forma, quem não tem nenhum plano de saúde, né? Mas que tem acesso ao SUS, faz a consulta, deu PSA alterado, alguma alteração, precise ir para o urologista, já procura particular, procura uma clínica, faça logo os seus exames, adianta o quanto antes, porque às Uhum. vezes demora. E essa demora é perigosa. Né? É. E às vezes também acontece muito, que eu já trabalhei em central de marcação, porque tipo assim, deu alterado, levou para a central e deixou lá o exame, o pedido, e não foi lá para estar insistindo, né, para ver se consegue marcar, porque a depender do que está lá, né, na descrição, acelera ou não, não é nem quem trabalha na central, né, do local, no caso da cidade. Às vezes é a central de lá, porque tem outras pessoas que estão na frente. Uhum. Então, se demorou, peraí, vou lá buscar, que na verdade nem deveria ficar, né? Já vou procurar uma clínica, já vou adiantando
para não acontecer de depois ser tarde demais, né? Isso. Então, é muito importante. E por falar em clínica, Davi, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua clínica, né? Você tem uma clínica aqui em Belo Campo, Isso. o endereço, né? E quais são os profissionais que hoje atendem lá na clínica? Hoje nós temos um corpo clínico de 20 médicos, né? Uhum. Desde a clínica geral, dermatologia, reumatologia, o urologista, neuro, cardio, vascular, ultrassonografista, né? Ortopedia também. A gente também tem um corpo de odontologia muito bom, Maravilha. né? Nós fazemos todos os tipos de tratamento relacionado à parte dental. Temos também a parte de psicologia e também temos a parte de estética. E junto Hum, a isso também nós temos laboratório. sim. Tá? É novo agora o laboratório na tua clínica? Não, Sempre assim que teve. a gente abriu, Ah, nós já iniciamos, né? e onde? Aham. Vamos para 6 anos de Ai, que clínica já. maravilha. E onde fica essa clínica e o nome dela para as pessoas que estejam assistindo, né, A, queira procurar a o clínica serviço? se chama Clínica Bem-Estar, estamos localizados em Belo Campo, exatamente na Avenida Filomeno Viana 172. Ah, E que tem um bem. Instagram também, que é Clínica Sim, Bem-Estar. pronto. E assim, facilita? Como é que funciona? Lá vocês não atendem por nenhum plano de saúde, né? Não, Para no no meu momento não. desespero, né? Não. Porque eu tô sonhando em vocês atender pelo plano, porque tem vezes que eu preciso, né? Às vezes eu preciso de um profissional. Eu sei que tem, sei que é muito bom, mas eu tenho que ir à conquista, porque infelizmente não tem. E há assim, por que, Davi, que as clínicas, às vezes, principalmente em cidade pequena, não aderem aos planos? Existe um porquê? Não tem muito retorno? Existe sim, né? É muito difícil você conseguir fazer um credenciamento junto a um plano de saúde. No caso, a clínica, né? Que é É difícil. muito difícil de conseguir isso. E Sim. aí existe outras questões burocráticas de interesse do próprio plano de saúde, né? Hum. Então eles, de certa forma, dificultam um pouco essa entrada. E o repasse é pouco também, não é O isso? repasse muitas vezes é bem Pouco. pouco mesmo. E o profissional às vezes não quer, É, né, não quer atender por aquele plano. assim, o plano desvaloriza muito a mão de obra, Sim, né? Isso, vamos dizer que você como profissional fica ali 6 anos, depois você vai para uma residência mais 2, 3 anos, mais um tempo de experiência, mas você coloca aí facilmente 10 anos. sim. E aí muitas vezes um plano de saúde vai pagar uma quantia de 40, 60, É, 80 reais, não tem nem lógica, né? né? Não tem, nos dias atuais, né, isso É, não faz muito é sentido mais. verdade. E o mais incrível disso é que a gente paga um absurdo pelos planos, né? Sim. Mensalmente a gente paga muito caro e a gente às vezes fica até questionando. Eu tenho o meu endocrinologista que ele fala: não estou pegando mais paciente, vou continuar somente com os meus porque não está valendo a pena. Aí eu fico morrendo de tristeza, né? E concordando com ele, porque de fato há esse problema e um problema sério, né? Sim. E isso é muito ruim para a gente enquanto cliente, né? O Uhum. paciente cliente. Então, é muito ruim. Outra coisa que eu ia te perguntar em relação à sua clínica qual assim o profissional mais procurado dentro hoje da clínica Bem-Estar? Hoje a procura maior é na área de ultrassom. O Hum, paciente sabe que não existe mais a necessidade do pedido, né? ah, Você não precisa realmente ter um pedido, a menos que seja algo já mais específico. Mas se sim, você está ali com uma dor abdominal e aquilo tem incomodado, normalmente o paciente ele já marca sua ultrassonografia, uma dor em uma articulação. sim, O outro médico aí que tem uma procura é o clínico geral, atende também com a gente. Ginecologia também é uma área de bastante procura, cardiologia, que endocrinologia benção. também. E essas áreas vão gerando para outras áreas dentro da clínica. Maravilha. Né? Você falou que lá também tem estética, trabalha com Temos estética? aí parte de estética também, Bastante, nossa. depilação a laser, parte de drenagem, Hum. microagulhamento, botox, fazemos isso também lá. Maravilha. E assim, todos os procedimentos, ou qualquer que seja o profissional que vá procurar, primeiro tem que ligar antes para marcar, né, fazer o agendamento, ou se o paciente chegar, encontra o vaga, como é que funciona?
Nós desenvolvemos a política sempre de estar marcando a Sim, consulta com antecedência e para que facilite também o nosso trabalho, né? Para que não claro. cause tumulto, Sim, tá? Isso a gente pede. Mas chegou, a gente tenta encaixar de algum sim, modo, a não ser aqueles médicos que têm uma agenda de forma específica, entendi. né? Quantidade específica, já limitada, a gente Fica não faz difícil. encaixe, né? Porque às É, vezes essa consulta ela demora uma hora, como é a consulta uhum, da parte de medicina esportiva, né? Para as pessoas que sim, desejam fazer hipertrofia, um emagrecimento, ou só que busca longevidade e saúde. entendi. Eu fiz a pergunta porque outras pessoas que moram distante, né, daqui de Belo Campo, que me conhecem, ligam para mim e perguntam: e como é que eu faço? Eu estou precisando. E aí, às vezes, você fica sem saber dizer: será que se eu ir amanhã tem cardiologista? Tipo assim, né? Uhum. Será que se eu for eu vou ser atendido? E assim, eu sei que muitas pessoas irão assistir esse podcast. É, você lembra hoje, se eu te perguntar, Davi, quais os dias da semana trabalha quais profissionais? Você lembra dessas agendas ou não? Eu Só lembro para que. parcialmente. Parcialmente? Algumas são Sim. marcadas do dia que o médico vem, a Hum. gente marca a próxima agenda. Mas, assim, em geral, a gente tem cardio toda segunda, ultrassonografia toda sexta, clínico geral toda segunda e Vamos falar quinta. bem devagar. Para quem estiver assistindo, né, de outras, né, de outro lugar que não seja de Belo Campo, de outra região, que queira Uhum. vir para cá, que precisa de um especialista, sabe que na Bem-Estar tem, e o preço da Bem-Estar é muito bom, né, facilita o pagamento, estou falando isso porque ele vai dar uns descontos, vai, Davi? Quem estiver ouvindo, chega lá e falar que, olha, eu vi no Pode Crer, aí você vai dar um desconto aí de 1%. Aí, então você fala assim, de forma mais devagar para quem esteja ouvindo, ficar mais atento. Na Sim. segunda tem um cardiologista Segunda, cardiologista e e vascular, vascular. junto com o clínico geral, isso Sim, todas as segundas e o clínico geral também vem nas quintas-feiras. sim, Ultrassom toda sexta-feira. Urologista a cada 15 dias, ginecologista a cada 15 dias, sim, normalmente na quarta. sim. Aí dias a gente tem também o geriatra, que é toda quarta, pediatra toda quarta, Maravilha. é, Dentista? dentista segunda e sexta, e a parte de ortodontia eles fazem ele mais ou menos de terça a sexta-feira. Ainda tem semana que não tem, mas nas demais tem Sim. atendimento odontológico todos os dias. Que Tá? maravilha. Laboratório também é de segunda a sexta, né? Entendi. Começamos a funcionar às 7 da manhã. Sim, Agendamento também, a partir das 7 da manhã, qualquer tipo de sim. agendamento. Deixa eu ver aqui. E a parte de estética? A parte de estética também, sábado, de forma. Oh, você atende no sábado Nós também. abrimos aos sábados também. Psicologia funciona todos os atendimentos de psicologia também, Aham. todos os sábados. No caso, você falou, você esqueceu de falar da sua É profissão, verdade. né, da sua especialidade, né? Você atende lá como fisioterapeuta Como e fisioterapeuta e na minha atuação ela envolve mais a parte de dor. Eu sim, atendo segunda, terça, tarde, quinta e sexta. é quiropraxista que chama, é esse o Isso, nome? isso. Ah, de toda sorte é bom agendar, a É, menos que chegue lá, né, frisando aqui, a menos que seja uma emergência e o profissional que esteja atendendo puder atender, ele vai atender, se não, um agendamento, né? Aí ele uhum. vai deixar e vai falar novamente aqui o telefone, tem um zap? Tem. Tem? O telefone é o WhatsApp. O DDD é 77 e o telefone é 999 650360. Pronto, então se você quiser, estiver precisando de algum desses especialistas que ele citou, ligue para lá, o atendimento é maravilhoso, já estive lá, já fiz alguns procedimentos lá, muito bom, o local muito bom, né? Tem uma receptividade muito boa, então gostei muito. E, e é isso aí, gente, viu? Você que estiver precisando, só procurar bem-estar. Fiz o teu comercial, vida vida, depois eu vou cobrar. E essa parte eu não vou cortar, não, hein? Sim, Davi, você também, né,
é especialista em coluna. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse serviço, porque tem muitas pessoas que não entendem muito, talvez esteja sentindo um desconforto na coluna, pensa que é uma coisa simples e às vezes não é. Então, é importante procurar um profissional, não é isso? Sim, é importante procurar um profissional que esteja realmente habilitado a Sim, cuidar da coluna e saber avaliar e pedir os exames necessários, sim. tá? Eu tenho uma formação também em quiropraxia, ao contrário do que as pessoas acham que a gente estrala os ossos, né? Porque faz Uhum. aquele barulho. Na verdade, esse estralo que acontece no osso, ele é só a bolinha de gás que forma entre uma Hum. articulação e outra, ela simplesmente estoura. Igual a Ah, gente faz o dedo. sim. Só E isso. não dói. Não dói. Não dói? Não dói nada. É Eu vou zero ter que ir dor. lá e fazer umas sessões que a minha coluna anda pela graça. E, E pode aí a gente continuar. tem assim, o melhor da quiropraxia é que muitas vezes você já sai com alívio ali de 50%, Hum, 70% logo na primeira sessão, né? entendi. O sono principalmente, que é um fator muito importante para a recuperação do paciente, esse sono logo na primeira noite, ele é um sono excelente, é um sono de Sim. recuperação. Normalmente Hum, eu peço para o paciente tentar ir para casa, tentar não trabalhar, se for possível, né? sim. E aí, der sono, dorme. Dorme. Deita, dorme um pouco, tá? Entendi. Ele vai acordar já uma nova pessoa, Olha só. né? É claro que quando a gente faz a quiropraxia, eu associo alguns outros tratamentos, né? E assim a gente potencializa o efeito do tratamento da quiropraxia. Mas bem interessante. Falando aí, eu me lembrando, eu sempre, volta e meia, eu sinto dores na coluna, não é desconforto, não, é dores mesmo. Já Uhum, houve vez de eu estar fazendo alguma coisa agachada e ali eu ficar, uhum. travar. E eu gritar muito porque eu não consigo me levantar, ou se estou deitada, muito ruim, muito desconforto para dormir. E às vezes a gente fica, né, tomando muito remédio e Verdade. até mesmo sem orientação médica, né, só para aliviar a dor. E o ideal é procurar um profissional, né, Davi? Que É, de repente é algo mais simples e você está protelando aquilo ali, né? isso. Tomando medicação que não é somente medicamentoso, né, que vai te Uhum. dar a solução daquilo. O melhor tratamento é o que a gente chama de tratamento conservador. É um Hum, tratamento manipulativo junto a exercício físico e, se hum, for necessário, usar medicamentos. sim, Essa seria a ordem sim, ideal, correta, né? tá? Caso não consigamos resolver, digamos, uma hernia de disco com isso, a Hum, gente pode optar por uma cirurgia. sim, Assim como não fazer nada também pode ser uma opção de é, tratamento para o paciente, eita. E tá? assim, o não fazer nada pode levar a um problema muito grave ao paciente futuramente, ficar ali machucando a coluna, né, até mesmo a postura de forma errada. Isso é algo que não é bom, né, Davi? Ó, não fazer nada realmente não é a melhor opção, Sim. tá? Grande parte das dores, a maioria delas esmagadora mesmo, ela vem de uma desordem muscular. A gente Hum, vai usando a nossa musculatura muito, vamos dizer que do lado direito, sempre abaixa ali numa posição inadequada, faz inadequado. uma flexão de tronco inadequada, você Sim. começa a forçar. Principalmente as mulheres, elas têm ali o seu período de menstruação, tem um período também que faz a gestação, né? E isso Sim. muda o centro de gravidade, sobrecarrega as musculaturas, principalmente de posterior, Uhum. e às vezes vai no ortopedista primeiro, vai no neuro, e chega lá e descobre que tem uma hernia de disco. Hum, Aí tem uma hernia de disco, na grande maioria das vezes essa hernia de disco não tem nada a ver com aquela dor. Ela só está entendi. ali. Sim. Por quê? A gente sabe hoje em dia que a nossa coluna, ela começa a ter uma degeneração a partir dos 22 anos, 23 anos de idade, Nossa. tá? Então você chegar ali nos 35, 30 com hernia de disco é uma coisa natural. Sim. Assim como o nosso cabelo vai ficando branco ao longo da Como a pele vida, vai perdendo a nossa colágeno, pele perde colágeno, a coluna, o disco também ele interessante, vai vai perdendo. desgastando, né? Ele vai desidratando, vai reduzindo o tamanho, ele vai abrindo os anéis fibrosos que tem ali o núcleo desse disco, ele tende a sair um pouco mais, tá? Mas ele só vai Interessante. provocar dor de fato se esse conteúdo que estava aqui dentro desse disco pinçar uma raiz nervosa, Entendi. tá? Então a gente faz testes para isso.
né? Tem uns testes ortopédicos que a gente detecta isso. E na grande maioria das vezes não tem comprometimento neural por conta da hernia de disco, tá? Por Entendi. isso que a maioria das vezes a gente consegue aí resolver esse problema do paciente com 5 sessões de tratamento, Que maravilha. justamente porque não era uma hernia de disco. Olha, existe algum cuidado, assim, que a gente deve ter com a coluna no nosso dia a dia, independente de você estar sentindo o problema ou não? Existe isso? Sim, os cuidados eles são bem simples na verdade, né? Uma alimentação adequada, não engordar, que é um fator Sim. extremamente importante, Uhum. fazer atividade física, independente da que você Sim, queira fazer, né? Isso fica aberto para o paciente, a que ele sim. mais se identifique, né? Procurar não ficar forçando sua coluna ali de mau jeito, às vezes pega um peso grande, bota aqui no Uhum. ombro e desce vários vãos ali, vários degraus da Sim, escada. Isso vai chegar um momento que vai descompensar realmente sua coluna e vai provocar dor. entendi. Normalmente a primeira dor que o paciente ele sente, ela é de origem muscular ou neuromuscular. O Sim. músculo ele bloqueia aquela articulação na tentativa de não deixar a agressão chegar no disco. E Nossa. aí ele amortece, segura Sim. aqui. Aí o paciente chega na clínica um pouco travado, não consegue fazer certos movimentos que a gente pede para fazer. Aí quando a gente faz a palpação, a gente encontra ali aquela musculatura extremamente rígida, né? Às vezes ela está Uhum. tão rígida que ela está assim tremendo. Forma Nossa. uns carocinhos na musculatura, a coluna ela incha, tem ali um edema subcutâneo em volta daquela região da paravertebral. Sim. E ali imediatamente a gente começa a tratar esse paciente e aí ele volta o mais rápido possível. Interessante. E a postura também, né, o sentar, até mesmo a atividade física quando a gente vai fazer, temos que ter esse cuidado com a postura, isso é importante também, né, Sim, Davi? a postura ela é importante, porém, a postura não existe uma postura ideal, tá? Hum, A postura ideal, ela é o mais fica ali entre o confortável e o que você acha melhor, tá? Não entendi. existe uma postura ideal, como a gente vê uns bonequinhos aí bonitinhos em desenho. Durinho, É, assim, não é porque não de repente existe. é onde você está sentado, já pode não estar sendo adequado, né? Uhum. Falar em Ah, sentado, o pessoal às vezes pergunta qual colchão que eu compro, hum, tá? Um colchão que faz bem, pode ser um colchão feito de junco, fica sim. ali. O que você se sentiu bem. Colchão é isso, o colchão não tem Ah, marca de que colchão para maravilha. coluna. Muito importante isso, porque É, às vezes oferecem colchões pra gente como milagrosos, de repente você não se sente bem naquele colchão. uhum. E aí A maioria das pessoas se sentem melhor num colchão mais um pouco mais rígido, mais plano, sim, tá? Mas se tiver condições, quando for comprar esse colchão, tiver como ir até a loja, deita um pouquinho, sim. pede Ah, licença ao vendedor e sim. fala, vou deitar aqui um pouquinho porque eu preciso de um colchão que adequa a minha coluna, tá? Interessante. Então, a questão de ser mola, de não ser de mola, tem colchões que vibram, colchões que Sim, têm eu acho isso uma sim. baita É bobagem verdade, não é para vender o para colchão, vender mesmo produto, mas produto. Ô, Davi, e travesseiro? ó, o travesseiro a gente pede sempre que ele ocupe esse espaço aqui. Né? Vamos dizer que você está deitada para esse lado. Não deixe sua cabeça afundar muito, né? Deixe sua Sim. cabeça mais alinhada. Se a sua coluna está aqui, né? O eixo central da sua coluna está aqui, não tem por que sua cabeça fazer um desvio. Tem Então que ficar tenta reto. manter essa postura, né? Dormindo. Entendi. Ali coloca um travesseirinho entre as pernas também, isso vai ajudar, principalmente quem é magrinho, e às vezes Hum. esse contato com essas duas estruturas do joelho pode, às vezes o paciente, eu tô com dor no joelho sempre, às vezes é ele mesmo Ah, dormindo, é encosta verdade. E e machuca. machuca, né? Então a gente Interessante. tenta colocar um travesseirinho entre os joelhos, tem um travesseirinho mais comprido, né? Um tipo um macarrãozinho, bem Sim. bacana também, e aí é ir se adaptando. Alguns hábitos que vai te ajudar a ter um sono melhor, né, É que é isso. Tenta importante. desenvolver um sono ali com uma quantidade de horas adequadas Uhum. também. Não precisa dormir muito, nem tão pouco. Então, assim, tem que existir um equilíbrio, Sim. né? Eu tenho um paciente que a questão do repouso. Ah, eu tô de repouso, mas o repouso dele tem 6 meses.
né? Isso é uma licença prêmio. É. E aí, o repouso recomendado, ele é 5 dias, né? Hum, Tô com minha coluna arrasada, preciso de ajuda para levantar aqui do sofá. É 5 sim, dias seu repouso. Mesmo sim, assim, esse repouso, durante o dia, você precisa fazer pequenas caminhadas dentro de casa, sim. tá? E isso vai fazer você recuperar mais rápido. Então, a Interessante. coluna, nosso organismo e a coluna, ela é inimiga do comodismo, Sim, tá? E os estudos vêm mostrando cada vez mais isso, principalmente quando a gente faz tratamento associado e compara com os outros tratamentos aí interessante, que né? estão propostos na medicina, isso tem uma diferença muito grande. Você falando, e eu me lembrei de quando eu fiz uma cirurgia, e aí o médico falava assim para mim: assim que você conseguir se levantar, você vai fazer pequenas caminhadas aqui dentro mesmo do hospital, bem pouquinho, leve. Aí quando eu recebi alta, e eu ficava com um pouco de receio por causa da posição que eu tinha que caminhar, e em casa ele falava o tempo inteiro, 10 em 10 minutos, ande um pouquinho, porque é um veneno ficar deitado. Cirurgia e cama não combinam. Você tem que estar de repouso, como você falou aí, né? Mas você precisa estar gesticulando, precisa estar em movimento. E Uhum. aí eu ficava mais outono, era muito mais gostoso ficar deitado. Só que ao mesmo tempo, quando a gente há essa necessidade, a gente não quer. Né? Não, Há aquele tempo, quando eu fizer a cirurgia, eu quero ficar deitado o dia inteiro. Você não consegue, né? Quando você é muito ativo, né? aham. Então é bem É, interessante. assim, hoje em dia mesmo, né, falando da mulher aí de volta, o parto cesáreo, o recomendado é que você já comece a andar. Sim. O uso de cinta, né, Uhum. graças a Deus tem caído também em desuso. Sim. Porque quando eu coloco uma cinta aqui na região abdominal, eu informo para meu cérebro que eu não preciso mais usar minha musculatura abdominal e Hum. também minha musculatura da coluna, porque eu estou escorado. Para que eu vou gastar energia, aquele, aquele feijão que eu comi, Sim. sendo que o músculo está escorado? Eu vou estocar e fazer gordura disso aqui, Uhum. tá? Aí quando passa ali alguns meses, eu resolvo tirar a cinta, aí minha musculatura está fraca, aí as queixas de dor Ah, porque na ela não está coluna. trabalhando, tá como Isso. se ela estivesse adormecida. A gente teve um caso bem interessante aqui mesmo. Essa paciente recebeu a orientação de usar um colete, uma cinta, coletezinho aqui. E ela, quando chegou a ter a gente, né? Isso ainda trabalhava no SUS. E depois eu saí e recebi essa paciente na clínica. Eu falei, você ainda com essa cinta? Eu falei, mas o doutor me recomendou, disse para eu nunca tirar. Aí toda vez que a gente tirava a cinta, ela não conseguia ficar, mas Nossa. ela tinha que segurar. Sim. Isso ela já tinha aí uns 10 anos de uso para mais. Uhum. E aí a gente foi tentando fazer esse desmame da cinta em casa Sim. mesmo, né? Tirava a cinta e tentava, para ela ficar tentando andar de um lugar para o outro, da sala para a cozinha. Uhum. Hoje ela já não usa mais a cinta, né? Maravilha. Muito interessante. É como Então, se o organismo não reagisse, não porque ele tem uma reagisse. muleta. Ele tinha uma muleta, não É, tem a necessidade é mais de usar aquela musculatura. interessante. O nosso corpo é muito inteligente, né? Muito inteligente. Ele sempre vai trabalhar para economizar, por isso que a gente É, engorda. é verdade. Vai estocar Vai um pouco. tocar. Interessante, Davi. Davi, foi muito bom essas informações maravilhosas que você passou para a gente. Tem muitas coisas que eu não sabia, né? Então, já foi de grande utilidade para mim. Espero que para você que esteja nos ouvindo seja de grande utilidade também, né? Frisando aí, estamos no mês de novembro, novembro azul, é o novembro de prevenção ao câncer de próstata. Procure a sua unidade de saúde, procure se cuidar. Se você que estiver assistindo, mas eu não estou já com todos os meus exames em dias, leve essas informações ao vizinho, aos amigos, a um parente distante, até mesmo um parente que não tem acesso a informações. Porque muitas das vezes você tem, né? Eu tenho informação, mas outros que estão mais distantes talvez não tenham. Então, leve essas informações, vamos estar transmitindo coisas boas, né? Davi, muitíssimo obrigada. Foi um prazer enorme, viu, estar te recebendo aqui. Obrigada por disponibilizar o seu tempo para estar passando essas informações. Eu sei que o seu tempo é muito corrido,
né? Tem a sua clínica, você tem outras atividades, tem a sua família, lindíssima demais a sua família, viu? Muito obrigada, que Deus continue te abençoando, viu? E é isso aí. Obrigadão. Eu que agradeço.